O ano de 2021 inteiro, você teve um fluxo para a Bolsa de 75 bilhões de reais. Descontando a IPO, já descontando... Do estrangeiro. Fluxo estrangeiro para a Bolsa de 75 bi de reais ao longo do ano de 2021. Só o mês de janeiro de 2022 já teve 30. Ou seja, quase metade de um ano inteiro num único mês, assim. O que está acontecendo na sua visão, na estratégia de vocês? Isso é o início de uma tendência? Isso é um ajuste pontual que o Brasil ficou muito para trás? E aí a gente já dá o pontapé do que vocês estão olhando para o ano. O que foi o catalisador? Então, acho que existe um marco, acho que muito relevante, que foi a mudança de instância aí do Fed. Né? Perfeito. Então, acho que tem do Banco Central Norte-Americano. Isso. Então, o Banco Central Norte-Americano, ele, né, não sei se foi coincidência ou não, mas quando o Powell garantiu o emprego dele por mais 4 anos, ele falou, peraí, a inflação não é mais transitória e eu vou subir juros. Então, simplificando assim, sim, né, uma questão super complexa, mas ele mudou esse discurso. Os mercados começaram a processar isso que está acontecendo. Né? Então, a inflação está 7, a inflação lá está um problema e o Fed tem que agora, a inflação não é mais transitória, ele tem que combater e o mercado vai reagir como que isso vai ser, né? E uma derivada de tudo isso, né, vem daquela história das empresas de valor contra as de crescimento, né, em que as empresas de valor maduras, que geram cash flow cada vez menos preferidas pelos investidores. Por quê? Porque existia um mercado de ampla liquidez, em que as empresas cresciam de uma forma muito rápida, e o prêmio que se pagava para essas empresas de crescimento, né, ficaram estratosféricos. Houve uma correção disso, né? Se é estrutural ou não, a gente vai ver. Agora, a gente acha que é um começo de um... Né? E dentro desse todo esse contexto, veio os mercados emergentes, né? E uma coisa que a gente sempre fala que é o seguinte, desde, né, dos primeiros quantitative easings, né, passando pelo governo Trump, em que ele repatriou e fez muitas políticas ele drenou liquidez do mundo para os Estados Unidos. E agora é o primeiro momento em que a gente está vendo em que os investidores vão olhar e falar, não, peraí, agora aqui a gente vai meio que ter a gente está num pico de crescimento, as empresas estão relativamente caras, eu preciso olhar, né? E nisso teve uma fração ali, né? Só vamos dizer, um desafogo ali para os mercados emergentes. Os mercados emergentes performaram bem. E o Brasil vamos dizer, o candidato ali que ficou barato, né? Tem uma liquidez razoável para emergentes. Estava com o mínimo de exposição nos livros lá fora. Compara lá China, a gente está com um problema, vamos dizer, geopolítico, né, entre Estados Unidos e Brasil. Ficou mais difícil investir na China, o dinheiro americano. A Rússia nem se fala. A Turquia e a Argentina ficaram quase que não investem. O Brasil e o México ficaram sobrando. O Chile. O Chile é muito pequeno, né? O Chile, então, exatamente. Então, quem que tem, né? E mesmo assim, entrou 30 bi, que foi metade do que entrou num ano inteiro e fez a Bolsa subir 7, né? E alguns papéis aí subiram... Para frente, você acha que isso foi um cartão de visita ou isso já foi o grosso do movimento? É muito difícil saber, mas a gente acha que a gente entra dentro de um ciclo em que emergentes começam a ganhar mais relevância em relação aos mercados envolvidos na tese do value versus growth, né? Em que um juros mais alto não necessariamente vai fazer com que o dólar se valorize e mande dinheiro. Por quê? Porque a gente acha que é uma sinuca de bico do Fed entre subir juros, mas a alta de juros que o Fed consegue colocar no mercado, ela talvez não seja suficiente para aplacar a inflação de 7, né? Então, o juro real ainda é muito negativo. E a gente viu, né, se o dólar começa a desvalorizar um pouquinho, olha o que aconteceu com o câmbio, né, no Brasil. Os caras, 30 centavos no mês.